Você trabalha incansavelmente, dia após dia, mês após mês. Vê as contas chegando, os boletos se empilhando. Sente a garganta seca, o suor frio na nuca, a vergonha de olhar o extrato bancário e constatar, mais uma vez, o dinheiro não sobrou. A fatura do cartão é um lembrete cruel de que, apesar de todo o esforço, você parece estar correndo em círculos. Você parece estar correndo em círculos. Você não está sozinho nessa dor. Milhões de brasileiros vivem com a sensação angustiante de que o salário é um rio que flui direto para o mar, sem nunca encher um copo sequer. Segundo dados recentes, uma fatia significativa da população não consegue poupar absolutamente nada. É um ciclo de frustração e ansiedade que parece não ter fim. Mas existe uma sabedoria milenar para isso. Um princípio que, aplicado com disciplina, pode transformar a sua realidade, independentemente de quanto você ganha hoje. Uma lei universal que foi testada e comprovada por um homem que saiu do fundo do poço para se tornar o administrador financeiro mais brilhante do mundo antigo. Um homem que, mesmo na escravidão, já entendia de prosperidade, José do Egito. Sua história começa com a traição. Vendido pelos próprios irmãos por 20 moedas de prata, José foi arrancado de sua casa, de sua família, jogado num poço e depois em uma caravana de mercadores que o levaram para um destino incerto e aterrador, o Egito. De filho amado, passou a ser um escravo, sem bens, sem nome, sem futuro aparente. Sua vida parecia a definição de ruína. Imagine a dor, o desespero de ser uma propriedade, sem controle sobre o próprio destino. Mas, mesmo acorrentado, a sabedoria de José já começava a se manifestar. Na casa de Potifar, um oficial de Faraó, ele não se deixou abater, não se vitimizou. Ao invés disso, demonstrou uma capacidade ímpar de gerenciar, de organizar, de otimizar. Tudo o que Potifar tinha, José administrava com tamanha excelência que o seu senhor não se preocupava com mais nada. A casa prosperava sob suas mãos. José, o escravo, era um gerente de patrimônio nato. Mas o destino tinha mais testes. Acusado injustamente de um crime, José foi jogado na prisão. Um calabouço, escuro, úmido, sem esperança. Mas novamente ele se recusou a ser uma vítima passiva. Na prisão, suas habilidades administrativas brilharam mais uma vez. O carcereiro, vendo sua competência e integridade, entregou a José a responsabilidade sobre todos os outros presos e sobre tudo o que se fazia ali, de escravo a presidiário e de presidiário a administrador da prisão. A lei de José era clara. Onde quer que estivesse, ele entregava o seu melhor, organizava e fazia prosperar. Foi na prisão que seu dom de interpretar sonhos o colocou no caminho do faraó. O governante do Egito estava perturbado por visões enigmáticas: 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas cheias e 7 espigas mirradas. Ninguém conseguia desvendar o significado. Faraó estava em pânico. O Egito, a maior potência econômica da época, estava à beira de uma crise existencial, mas ninguém a enxergava. Até José ser chamado. Com a autoridade de quem compreendia as leis naturais da economia, ele traduziu os sonhos. 7 anos de grande abundância virão sobre toda a terra do Egito, seguidos por 7 anos de fome tão severa que apagará toda a memória da fartura. Os ciclos, a lei da colheita e da seca, a flutuação da economia 3.000 anos antes dos nossos gráficos de juros e inflação. A visão de José não parou na interpretação. Ele ofereceu a estratégia, o plano. Sugeriu que o faraó escolhesse um homem sábio e competente para administrar o Egito, e que esse homem cobrasse 1/5 da colheita, 20%, durante os 7 anos de fartura, armazenando os grãos em celeiros gigantescos espalhados por todo o país. Uma reserva estratégica, uma poupança compulsória nacional. O faraó, impressionado com a profundidade da sabedoria e a clareza da estratégia de José, não hesitou. Poderíamos achar alguém tão cheio do Espírito de Deus como este homem? Ele questionou. E assim José, o escravo que foi vendido por moedas, o prisioneiro esquecido, foi elevado à posição de governador sobre todo o Egito, o segundo homem mais poderoso do mundo. Sua missão: salvar uma nação da ruína financeira e alimentar o mundo. A regra dos 20% de José do Egito não é apenas uma história antiga. É a gênese do princípio financeiro mais poderoso que existe: o pague-se primeiro. Antes que qualquer despesa, antes de qualquer luxo, antes mesmo de pensar em gastos, José instituiu que 20% de toda a produção fosse separada e armazenada. Ele entendeu que a verdadeira prosperidade não está enquanto se ganha, mas enquanto se consegue reter e proteger.
Os celeiros de José são a sua reserva de emergência. Aqueles depósitos maciços de grãos não eram para luxo ou ostentação. Eram a garantia de sobrevivência, a proteção contra o imprevisível, a fonte de oportunidade quando a crise chegasse. Ele administrou o Egito com uma lógica impecável: prever o futuro, preparar-se no presente e prosperar mesmo na adversidade. Ele viu que os ciclos econômicos são inevitáveis. Há tempos de fartura e tempos de escassez. Ignorar essa lei é correr o risco de ser pego desprevenido, de mergulhar na dívida e na ansiedade. José nos ensina que a preparação é a mãe da liberdade. Ao armazenar 20% da colheita por 7 anos, ele acumulou uma riqueza tão vasta que, quando a fome veio, não só o Egito foi poupado, mas nações vizinhas inteiras, incluindo sua própria família, foram salvas por sua visão. Essa é a lógica econômica por trás de José, a disciplina da separação antecipada. A percepção de que, se você esperar para guardar o que sobrar no fim do mês, nunca sobrará, porque sempre haverá algo para consumir, um novo desejo, uma despesa inesperada. A regra dos 20% de José inverte essa lógica. Você primeiro se paga, primeiro garante seu futuro, primeiro constrói seus celeiros. O resto, você vive. Como aplicar essa estratégia milenar hoje, mesmo que você sinta que seu dinheiro mal dá para o básico? Primeiro passo, o 20% inegociável. Para José, era 1/5 da colheita. Para você, é 1/5 da sua renda. Entenda, isso não é uma sugestão, é um princípio. Se 20% parece uma montanha intransponível, comece com 10% ou 5%. Mas comece, e crucialmente, faça disso uma prioridade antes de qualquer outra coisa. Assim que seu salário cair na conta, separe esse valor para sua reserva de emergência ou para seus investimentos de longo prazo. Automatize essa transferência. Crie uma conta separada, um investimento de liquidez diária, e chame-o de meu celeiro. Essa decisão, de se pagar primeiro, é a virada de chave. É o seu ato de fé e sabedoria em um futuro mais próspero. José não esperou ver a fome para guardar. Ele guardou antes. Segundo passo, identifique seus 7 anos de fartura. José sabia que tinha 7 anos para guardar. Você precisa identificar onde está o seu potencial de fartura hoje para encontrar esses 20%. Isso significa mergulhar fundo nas suas despesas e cortar o que é supérfluo. Aquele cafezinho diário, a assinatura de streaming que você mal usa, os impulsos de compra. Muitas vezes o dinheiro não sobra porque ele escoa por pequenos ralos diários, quase imperceptíveis. Faça um registro detalhado de tudo o que você gasta por um mês. Você ficará chocado ao descobrir onde seus grãos estão indo. Pergunte-se, será que isso é essencial ou é um desejo que posso adiar para proteger meu futuro? José abdicou do consumo imediato do Egito para garantir sua sobrevivência. Você também precisará fazer escolhas. Terceiro passo. Construa seus celeiros de grãos modernos. Onde José armazenava grãos, você deve armazenar dinheiro. O seu celeiro deve ser um local seguro, com liquidez, para que você possa acessar em emergências e que ofereça algum rendimento. Pense em uma poupança de alto rendimento, um CDB com liquidez diária ou fundos de investimento de baixo risco. A finalidade é ter uma reserva que cubra de 6 a 12 meses das suas despesas fixas. Essa é a sua liberdade, seu colchão, sua proteção contra os 7 anos de fome que a vida invariavelmente apresenta. Uma demissão inesperada, uma doença, um reparo urgente. Essa reserva é a manifestação física do princípio de José. Você não está mais à mercê das circunstâncias. Você tem a capacidade de atravessar a crise e sair dela mais forte, assim como o Egito sob a administração de José. A história de José do Egito não é apenas um conto de superação. É um manual de estratégia financeira. É a prova de que a disciplina, a visão de longo prazo e a coragem de se pagar primeiro podem transformar a mais desoladora das realidades em um legado de prosperidade. Ele começou sem nada e se tornou o mais poderoso administrador de recursos do seu tempo, tudo por entender e aplicar uma lei simples e eterna. Essa não é apenas uma história antiga. É a bússola para sua liberdade financeira, a resposta para a angústia de dinheiro não sobra. Mas cuidado, existe um erro que pode destruir todo o seu esforço, que faz seu dinheiro escoar por um saco furado, não importa quanto você economize. Descubra como selar essa brecha e proteger sua riqueza no próximo vídeo.